Bom dia, meninos e meninas. Conforme combinado semana passada, hoje nós vamos estudar o arcadismo, né, dentro do nosso grupo de estudos. A primeira parte que nós estudamos foi a parte referente a barroco, né? E hoje a ideia é estudar arcadismo. Então, como vocês já sabem, em caso de qualquer dúvida, né, a gente pode depois conversar pelo e-mail, conforme já disponibilizado para vocês. Tá? Então, olha só, da última vez que nós estudamos literatura, nós estudamos o movimento do século XVII, né? E nós vimos que é um movimento cheio de contradições, né? Isso devido ao choque entre entre contra-reforma, atuante em Portugal, né? E simultaneamente o Renascimento, que tinha acabado de ser vivido pelos artistas dessa época. Então, desse choque aí de energias completamente diferentes, de ideias completamente diferentes, vai surgir o movimento do Barroco, que, como a gente já sabe, é a arte do conflito, tá? Então, vamos ver como é que isso se passa no século XVIII, tá certo? Que é o que a gente vai estudar hoje. Primeira coisa, né? Vamos dar uma visão do arcadismo para vocês. Quando nós estudamos barroco, em termos de artes plásticas, nós falamos de Aleijadinho, por exemplo, nós falamos de El Greco, não é? Vejam a diferença daquelas telas que nós vimos nessa aula com a tela de Nicolas Lancret, né? Que é um dos pintores, um dos grandes representantes da arte neoclássica do século XVIII. Repare que aqui vocês têm uma paisagem amena, né? Então aqui é uma paisagem natural, tá certo? Uma moça que está num balanço, né? E um rapaz que está aí com ela. Então é uma cena absolutamente bucólica, né? E é uma cena que lembra uma paisagem muito mais tranquila, muito diferente da arte barroca, que é marcada pelo conflito, pelo choque. Por que que existe esse paisagismo, né? Essa quase pintura de circunstância, que é o que vai acontecer na poesia também, né? Nós vamos ter também uma poesia de circunstância. O que que leva a isso, né? O que que leva a uma poesia e a uma paisagem, né? E a uma pintura tão paisagística, né? Como essa que a gente está vendo aí? Então vamos lá, né? Vamos localizar vocês primeiro no tempo e no espaço. Esse movimento chega a Portugal em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, né? Que na verdade era uma espécie de grupo, tá certo, em que se reuniam esses poetas árcades que obviamente tinham os mesmos interesses, os mesmos, é, enfim, os mesmos objetivos. E isso vai até 1825, quando se publica um poema épico chamado Camões, do escritor Almeida Garrett. Então, a arte árcade, né, é uma arte que tem o seu auge na segunda metade do século XVIII. Ao Brasil, ele chega em 1768, com a publicação da obra Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e vai até 1836, né, quando se inicia o romantismo no Brasil, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades. Então, de novo, olha o que nós temos: segunda metade do século XVIII e, no máximo, o comecinho do século XIX. Tá? Vamos situar vocês contextualmente, né, para entender o que está acontecendo, para ter feito as pessoas mudarem daquela arte que está ligada mais ao religioso, ao conflito, né, para uma pintura de paisagem como essa e uma literatura que também vai seguir parâmetros muito semelhantes. Primeira coisa que é importante lembrar vocês: o século XVIII é chamado de século das luzes, né? Isso devido à ocorrência do iluminismo. A gente sabe hoje que o iluminismo não é um movimento filosófico apenas, né? Mas ele é um movimento político-filosófico. O que se queria na França era se atingir a mesma coisa que já se tinha atingido na Inglaterra, que era a burguesia no poder, né? E a França buscava a mesma coisa. Tanto é verdade que o iluminismo vai preparar caminho
para a Revolução Francesa, que vai acontecer no final do século XVIII. Revolução Francesa esta que vai influenciar depois o romantismo, como nós vamos estudar em seguida. Tá? Então, o fato, a primeira coisa importante é a gente lembrar que esse século é chamado de século das luzes, né? Por conta de que busca-se um pensamento mais racional. Ao contrário de todo aquele pensamento religioso que permeou a arte barroca, né? Agora a busca é de uma racionalidade. Vamos lembrar vocês um pouquinho disso. Né? Vocês sabem que na França houve os enciclopedistas. E a ideia era realmente sintetizar esse conhecimento, né? Na enciclopédia, quer dizer, valorizando justamente o pensamento racional. Aí eu quero lembrar a vocês alguns autores que trabalharam nisso. Voltaire, por exemplo, ele fez isso na obra Cândido, não é? Em que havia a personagem Cândido que termina assim muito mal a obra porque ele acreditava, como dizia lá o tutor dele, que todas as coisas são porque são. Toda vez que o Cândido fazia uma pergunta para esse tutor, ele dizia assim: isso é assim porque assim é. E se assim é, muito bem, assim está. Né? Ou seja, isso é muito diferente de dizer porque sim. Né? Então, o fato é que o Cândido acaba se dando mal justamente por acreditar que as coisas eram porque eram, como os dogmas antigos passados pela Igreja e passados na Idade Média. Né? É um jeito do Cândido dizer que a gente, procurando descobrir o porquê das coisas, né? E tentando entender como é que isso nos afeta, com certeza os resultados nossos acabam sendo melhores, né? Em termos de vida. Tá? Rousseau, por sua vez, escreveu o Contrato Social. E o contrato social basicamente diz que um governante, quando está no poder, ele não pode pensar apenas o bem próprio, ele precisa pensar do bem comum. As medidas a serem tomadas por um governante, elas não precisam agradar ao povo de imediato, mas elas têm que ser boas para esse povo a longo prazo, por exemplo. Né? Montesquieu, né, é autor da divisão tripartite de poder. Veja que isso questiona diretamente o absolutismo. O poder não está mais na mão de um rei, né, que teria o poder divino nas mãos. Mas esse poder passa a ser dividido entre legislativo, executivo e judiciário. Então, nós passamos a ter três poderes, três compostos que vão organizar esse país. Então, isso não está mais na mão de uma pessoa só. Então, veja, isso é só uma pincelada, né, para você lembrar que nós estamos num período em que a razão é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Né? É essa razão que tem que ser o ponto de partida. Enquanto isso, o Brasil está vivendo uma situação também diferente. Está acontecendo a Inconfidência Mineira. Deixa eu lembrar vocês por quê. Né? O século XVIII é o século da descoberta de ouro em Minas Gerais. E aí, vocês sabem que os olhos da metrópole crescem sobre as nossas riquezas. Né? E a metrópole, tão preocupada em que nós desviássemos essas riquezas e tudo mais, o que a metrópole vai fazer? A metrópole vai ameaçar os mineradores de derrama. Ou seja, né, então havia um imposto que tinha que ser pago e tinha que ser pago. Se o indivíduo produzisse, ótimo. Se não produzisse, teria que pagar da mesma maneira. Tudo isso vai gerar um movimento, né, que vai buscar a libertação de Minas de Portugal. Veja que é um movimento bairrista. A ideia não é libertar o Brasil de Portugal, mas a ideia é libertar Minas de Portugal. Mesmo que seja um movimento pró-libertação, no mínimo bairrista, a gente não tem como negar isso, não é? Isso vai fazer com que a intelectualidade brasileira comece a se preocupar com uma identidade que o país ainda não tem. Tudo que nós temos aqui é fruto de uma influência portuguesa. A gente sabe que o auge dessa busca identitária vai acontecer no romantismo. Mas o arcadismo já começa a fazer isso, por exemplo, na poesia épica deste período. O índio começa a aparecer como personagem. Ele não é super mega idealizado como uma Iracema romântica ou como um Peri lá do romance Guarani.
Mas uma coisa é certa, ele já aparece como elemento nacional e existe idealização desse índio. Existe uma parte da crítica que costuma chamar o quinhentismo, aquilo que aconteceu aqui no século XVI, com o Pero Vaz de Caminha, por exemplo, com uma literatura sobre o Brasil. O barroco, por exemplo, com uma literatura do Brasil. Quer dizer, a gente faz aqui, mas por influência total portuguesa. O movimento Arcade já se torna uma literatura no Brasil, quer dizer, uma temática nacional, né, já está aparecendo. E isso, para nós, é bastante significativo. Então, as coisas vão aos poucos. Então, esse elemento nacional começa a aparecer para ter o seu auge lá no romantismo. Bom, toda vez que nós temos um movimento que é mais racional, que tende a valorizar o homem, não é à toa que o arcadismo se chama neoclassicismo, então ele volta a esse classicismo que nós já estudamos com Camões, sempre significa a valorização da antiguidade clássica. E não é à toa que isso acontece. Existe essa valorização da antiguidade clássica, justamente porque nenhum período valorizou tanto o homem quanto a antiguidade clássica. Resultado, os temas árcades são buscados justamente nessa antiguidade, lá na poesia do Virgílio. E são temas clássicos buscados e trabalhados porque eles são considerados racionais. Por exemplo, o primeiro deles é o Carpe Diem. Carpe Diem significa aproveite o dia, significa viver o dia de hoje. É isso que significa. Veja, não se defende a ideia de viver o dia de hoje porque isso é mais legal, ou porque isso é mais bonito. Defende-se a ideia de viver o dia de hoje porque, de verdade, racionalmente falando, essa é a única coisa que a gente pode fazer. O passado já foi. O futuro a gente nem sabe se vai acontecer, mas o aqui e o agora nós estamos vivendo. Então, é muito mais racional viver esse presente do que ficar preso ao passado com o barroco, tá certo? Ou buscar uma solução no futuro. Também não adianta nada você viver o presente aqui, no ambiente urbano, que é uma correria constante, e muitas vezes a gente nem tem certeza, nem sabe direito o que está fazendo. Então é melhor buscar o locus amenus, que é o lugar aprazível. Esse lugar aprazível nada mais é do que a paisagem bucólica. Lembra-se do quadro, A paisagem bucólica é uma paisagem diurna, com solzinho, com musa, com ovelhinha, com pastorzinho, tá certo? Com pessoas vivendo amenos idílios campestres. Ou seja, o campo é um lugar mais racional para se viver. Não é racional viver com o excesso, mas é racional como a gente vive na cidade. Mas é viver na simplicidade do campo. Por isso, junto com o locus amenus, vem o fugere urbem, que significa a fuga do espaço urbano. É a fuga da cidade. É o afastamento desse espaço em que nós estamos vivendo. Tá? Pois é, também não adianta você ir para o campo e se carregar junto, e carregar com você todos esses valores que você tem na cidade. Então, defende-se o aurea mediocritas, ou seja, a mediania do ouro, que significa, na prática, viver com o mínimo necessário. Então, sem os excessos, mas viver com o mínimo necessário. Isso não significa ser pobre, tá certo? Não significa passar necessidade, porque isso também não é racional, certo? Mas é viver com o mínimo. E para ele significa o quê? É o eu lírico se colocar como um pastor que cuida de ovelhas, que vive ali satisfazendo as suas necessidades e é feliz assim, certo? Então é um ideal de vida perfeito. Inotilia truncat. Isso significa cortar o que é inútil. É cortar o que é inútil em termos de acúmulo na vida, em termos de excesso, tá certo? Mas também significa cortar o que é inútil em termos de linguagem.
O Arcade, ele busca a simplicidade da linguagem. É o contrário do que fizeram os artistas barrocos, por exemplo. O artista barroco, ele tem uma linguagem rebuscada, como nós vimos. Aqui não, né? Como diz um dos poemas do Cláudio Manuel da Costa, nós temos que ser inteligentes o bastante, não é? Justamente para ser capaz de entender a realidade que nós estamos vivendo, certo? E isso significa escrever um texto, segundo ele, que até uma criança é capaz de entender. Agora, vamos lá, né? Há um detalhe extremamente importante, né, nesse raciocínio todo. Gente, os poetas árcades não eram pastores que viviam no campo. Eles eram advogados, eles viviam na cidade, eles viviam estressados, exatamente como nós. Tudo isso é vivido na mente do indivíduo. Eu sei que é difícil para os moldes nossos atuais entender o que isso significa, mas você precisa tentar entender, como a gente costuma falar em aula para vocês, com a cabeça dele, né? Eu disse a vocês que dentro de todo o iluminismo valoriza-se a razão. Então, na cabeça do artista Arcade, valorizar a razão significa viver todas essas coisas aqui, na cabeça, no cérebro, né? É viver isso de uma forma, usando o raciocínio. Então, tudo isso é o que a gente chama em literatura de fingimento poético. O poeta finge que vive o dia de hoje, num lugar aprazível, longe da cidade e com o mínimo necessário de forma simples. Isso, na cabeça dele, guardem bem isso, é ser racional. É contra isso, por exemplo, que o romântico vai brigar. O romântico não acredita nisso. Ele não acredita que a gente tenha que fingir para ser equilibrado e para ser perfeito. Na cabeça do romântico, se é para morrer de amor, vamos morrer mesmo, tá certo? Morrer de ser enterrado e tudo, né? Na cabeça do Arcade, que é esse século XVIII que nós estamos vivendo, ser racional não é o que é ser racional para a gente hoje. É viver todas essas coisas em forma de fingimento poético. Então, o que busca o Arcade na poesia? A simplicidade na expressão. Para ele, isso é ser racional. O indivíduo lê e entende. Né? A paisagem é bucólica, que é aquela paisagem do locus amenus. Ele finge que é um pastor que finge que tem uma musa. Tudo isso é para atingir a perfeição. Então, o que o Arcade vai fazer? Ele vai se dar um pseudônimo. Então, por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga não é perfeito, mas o Dirceu, que é o pseudônimo que ele escolhe para ele, o pastor Dirceu, a Maria Joaquina Doroteia de Seixas, que é a noiva lá, não é perfeita, mas a Marília é, certo? Essa musa, muitas vezes, nem é uma mulher, é uma entidade, né? Ela está lá para inspirar o eu poético para escrever, por exemplo, certo? Então, até essa coisa da própria identidade, do alvo para o qual ele escreve, tudo isso é fingido, né? Tudo isso é buscado por ele, tá? E isso, óbvio, se há uma volta à antiguidade clássica, também existe uma valorização da cultura clássica, né? Daí a mitologia grega. Então, para a gente reforçar o que nós tínhamos visto no comecinho, olhem mais essa pintura aqui, não é? Como reforça esses conceitos todos. É a pintura de Nicolas Poussin, né? Chamada Paisagem de Quietude. Vejam se isso não é a própria paisagem bucólica, né? O locus amenus de que eu disse a vocês. Olha aqui, ó, aqui está o pastor, aqui estão as ovelhinhas, tá certo? A paisagem é diurna, olha a água, não é? Enfim, paisagem verde, não é? Na cabeça deles, isso é buscar a racionalidade. Agora, olhe esse também do Nicolas Poussin, que eu quis colocar aqui. Repare que os barrocos, os artistas barrocos, não é? Como o próprio Aleijadinho, eles trabalham com imagens religiosas, né? Cristãs. E isso aqui é uma imagem pagã. Né? Afinal, esta cena é a que envolve Midas e Baco, certo? Então, não são entidades, né, ligadas à cultura católica,
mas são entidades ligadas à mitologia clássica, né? Lembre-se que o artista volta à antiguidade. E ao voltar à antiguidade, ele não encontra só os ideais, os temas, mas ele encontra também os deuses, né, que vão aparecer na pintura do Nicolas Poussin, como vocês podem ver aqui, mas também vão aparecer na literatura, tá certo? Na poesia que a gente vai ver, tá? A ideia, então, para fechar, é a gente conhecer quais são os autores árcades, né, que nós temos que trabalham com essa temática. O primeiro deles, e vamos ver o diferencial de cada um, viu? Olha, deixa eu avisar vocês, é comum nos exames eles colocarem poemas árcades e perguntarem de quem é. Muitas vezes você consegue identificar pelo tema, mas às vezes você consegue identificar só pela identificação da musa e do pastor. Então são informações práticas que nos ajudam a resolver questões, tá certo? E, obviamente, também existem as questões de análise da poesia barroca, da poesia árcade, perdão, que são as questões mais importantes. E aí vocês precisam encontrar nessa poesia árcade os temas árcades, né, que nós explicamos para vocês agora, tá? Então vamos conhecer os autores que vocês precisam dominar para os exames, tá? Cláudio Manuel da Costa, ele é o primeiro autor árcade brasileiro. Não é à toa, então, que ele é um autor de transição. Ele está em transição entre o barroco e o arcadismo. Isso se revela, por exemplo, nas antíteses e paradoxos que ele ainda usa. Existem textos do Cláudio Manuel da Costa que dizem coisas assim: como uma alma simples, delicada como a minha, foi nascer num ambiente esburacado como esse, né? Se referindo aí à paisagem esburacada de Minas. Se por um lado ele valoriza essa paisagem mineira, né? Por outro lado ele lamenta que a gente não tem aqui um rio Tejo para poder se inspirar, certo? Então essas antíteses e paradoxos estão ligados exatamente ao que está aqui na apresentação de vocês, tá? Estão ligados a essa oscilação, a essa divisão entre a natureza áspera da colônia, né, que é invadida pela mineração, e, simultaneamente, né, essa natureza que ele considera delicada da metrópole. Dica: a poesia do Cláudio Manuel da Costa cobre principalmente o campo semântico de pedra, justamente porque ele descreve essa natureza esburacada de Minas. Então, isso é dica também para você fazer exercício, né? Pedra, penhas, que são rochas, né? Penhascos, enfim, uma série de termos que acabam identificando isso. Existe, portanto, ambiguidade entre o sentimento nativista, tá certo? Enfim, mas, ao mesmo tempo, esse espírito ainda colonialista, tá? O Cláudio Manuel da Costa se traveste na poesia do pastor Glauceste Saturnio. E a musa para a qual ele escreve é Anise. Então, esse é o nosso primeiro escritor. O outro é Tomás Antônio Gonzaga, né? Se o primeiro é transição do barroco para o arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga é transição do arcadismo para o romantismo, certo? Então, nós vamos ter também nele essas duas expressões. O que existe de romântico no Tomás Antônio Gonzaga? É essa pessoalidade, essa subjetividade que ele vai desenvolver. Gente, existe algo da história do Tomás Antônio Gonzaga que é interessante que você saiba, não é? O Tomás Antônio Gonzaga foi um dos militantes da Inconfidência Mineira. E ele foi preso por estar envolvido com ela. Só que aí, na hora de ser interrogado e tal, ele fez uma espécie de, entre aspas, delação premiada, né? Em troca de delatar alguns companheiros, ele conseguiu, em vez de ser morto, ser mandado para Moçambique. Então, existe uma poesia feita antes da cadeia e existe uma poesia feita depois da cadeia, né? Essa poesia feita depois da cadeia, principalmente enquanto ele estava preso, enquanto ele estava no exílio, é essa poesia mais pessoal que vai anteceder para a gente, né, o próximo movimento, que é justamente o romantismo. Nessa poesia lírica, ele é o pastor Dirceu e ele se dirige a uma musa chamada Marília. Detalhe muito importante, né? Essa Marília,
ao contrário da do Cláudio Manuel da Costa, que é uma entidade, ela é inspirada na noiva do do Tomás Antônio Gonzaga, que é a Maria Joaquina Doroteia de Seixas. Curiosamente, a Marília, às vezes, em alguns poemas, ela parece loira. Em outros poemas, ela parece morena. E eu garanto a vocês que isso não tem nada a ver com tinta para cabelo, né? Acontece, gente, que a Marília é só pretexto poético. No começo, ela pode ser até personificação da noiva, mas com o tempo, ela gera uma espécie de musa, né? Só de entidade com a qual Tomás Antônio Gonzaga conversa. De verdade, gente, ele não fala dele, ele fala dele. Não é à toa, né, que a crítica costuma identificar no Tomás Antônio Gonzaga o que nós chamamos de ideal burguês de vida. Ou seja, eu tenho as minhas terras, eu tenho o meu rebanho, como ele mesmo diz, tenho o próprio casal e nele assisto. Quer dizer, eu não trabalho para ninguém. Eu tenho a minha propriedade, eu tenho o meu rebanho e olha só que coisa, eu tenho a minha Marília. A Marília está lá com ele, como ele diz no outro texto, para lhe fazer gostosa companhia. Então ela está lá só para estar junto, tá certo? Não que ela esteja lá como atuante para valer, tá certo? Então, de verdade, o Tomás Antônio Gonzaga, ele fala dele, tá? Aí essa lira de Marília de Dirceu, essa obra Lírias de Marília de Dirceu, ela tem duas partes. A primeira parte tem tudo que o arcadismo tem. Então, locus amenos, carpe diem, pastoralismo, paisagem bucólica, tudo que nós vimos antes. Então, é uma poesia absolutamente tradicional dentro do arcadismo. Agora, a segunda parte já é uma antecipação romântica. Então, é uma poesia mais subjetiva, certo? Que é justamente aquela que lamenta o fato dele estar preso. Então, é aí que ele antecede o romantismo. Importante. Fora toda essa poesia lírica, existe esse texto do Tomás Antônio Gonzaga que muitas vezes cai nos exames. Chama-se Cartas Chilenas. Não é? Isso aí é uma obra satírica. Hoje nós sabemos que é dele, porque ela circulou originariamente anônima, né? Chegou-se à conclusão pelo estilo que era de Tomás Antônio Gonzaga. E essa obra, apesar de ter sido escrita em plena Inconfidência Mineira, ela não critica o fato do Brasil ser dependente de Portugal. Bem importante isso, tá? Ela critica o fato de que o governador Luiz da Cunha Menezes era corrupto. Então, esse texto, gente, tem endereço certo, tá certo? E esse endereço é o governador Cunha Menezes. Tá bem assim? Então, é isso, tá? Então, cuidado que, às vezes, aparecem testes envolvendo as cartas chilenas, fazendo colocações que, como se o Tomás Antônio Gonzaga defendesse nesses textos a liberdade do Brasil, e não é o caso, certo? Logicamente, se colocar isso como alternativa incorreta, tá? E para a gente encerrar, o que nós temos como poesia épica? A nossa poesia épica é de Basílio da Gama e Santa Rita Durão. A gente sabe que poesia épica ela é feita a partir de assuntos históricos e feitos heróicos, não é? E depois de Camões, todos os autores que escrevem em português se inspiram em Camões. Né? Essa aí não é diferente. Essa obra fala da tomada de 7 povos das Missões, pelo general Gomes Freire de Andrade. A obra se chama O Uruguai, né? E o que ela tem de importante é que ela é de inspiração livre em cima dos Lusíadas. Ou seja, ela não copia o esquema dos Lusíadas, ela apenas se inspira nele. Então, enquanto a obra Os Lusíadas tem 10 cantos, essa tem 5. Né? Os versos são decassílabos, como nos Lusíadas, mas são brancos. Não existe a 8ª rima. A divisão de estrofes é livre, tá certo? E a única coisa que ele tira dos Lusíadas, mantendo exatamente como ela é a divisão em 5 partes. Tá? Episódio importante, não é? A morte de Lindóia. A morte da Índia Lindóia. É o que eu disse a vocês, não é? Essas obras épicas, elas vão trazer o índio como personagem. E há um canto na obra Uruguai que tem justamente a morte da Índia. Aquela que prefere se deixar picar por uma cobra, né, para não se entregar a um homem que ela não amava. Então, existe essa visão idealizada feminina. Né? Não há o heroísmo que nós vamos ver no romantismo, mas
nós já temos o índio que não é mais cartão postal para turista, por exemplo, como aparecia nos textos do século XVI, né? Mas ele aparece como personagem atuante. E para a gente fechar, Frei Santa Rita do Durão também é um autor épico, não é? E autor da obra O Caramuru. Vocês talvez conheçam esse texto do cinema, não é? Ele foi adaptado para um filme nacional que tem exatamente o mesmo nome. De que trata? Não é? Qual é o fato histórico? Não é? Trata do naufrágio de Diogo Álvares Correia, certo? E os contatos que ele teve com as Índias, mais com as Índias do que com os índios, né? E duas dessas Índias, né? Moema e Paraguaçu. O esquema em termos de forma é exato dos Lusíadas, então é uma obra menos original. São versos decassílabos, são 5 partes, são 10 cantos, é a 8ª rima, tudo igualzinho os Lusíadas, né? E aqui também nós temos um episódio importante, que é a morte de Moema. Na verdade, há um determinado momento desse texto em que Diogo Álvares Correia é resgatado do naufrágio, né? E ao ser resgatado, ele não pode levar as duas com ele, as duas índias, ele leva só a Paraguaçu. E a Moema, meninos e meninas, vai a nado atrás do navio, atrás dele. Tudo bem que ela morre afogada, mas esse ato dela ir atrás, não é? Do amado, aquela coisa toda, vai lembrar a gente a temática romântica, não é? Que vai ser justamente o nosso assunto da semana que vem, tá? Então, gente, por hoje é isso, né? No livro da coleção Objetivo de Literatura, vocês vão encontrar os exercícios sobre arcadismo. Na sala virtual eu vou colocar as indicações das páginas. Vocês façam direitinho, confiram as respostas. Caso vocês tenham dúvida, é só vocês perguntarem no e-mail que está disponibilizado, né? E semana que vem, até porque a gente viu um pouquinho de pré-modernismo, né? Em vez de ver a próxima obra do ciclo, eu vou ver a primeira parte de romantismo para vocês compararem com esse momento de transição aqui, tá certo? Então, semana que vem, o nosso assunto vai ser o contexto do romantismo, as características e os temas românticos, tá bem? Então, gente, é isso, não é? Fiquem bem, cuidem de si, tá certo? Cuidem da família de vocês, sempre lembrando a vocês, não duvidem disso, estamos com saudade, queremos ver vocês novamente, mas de verdade queremos ver vocês bem, né? Então cuidem-se, né? E enquanto a gente não pode estar junto, não é? A gente está junto virtualmente, tá certo? Tudo de bom para vocês. Um grande beijo no coração de todos.